Amém. Pode se assentar, por favor. Nós vamos ler quatro referências. E eu quero começar com a de Malaquias 2:7. Porque os lábios do sacerdote guardarão o conhecimento, e da sua boca buscarão a vontade de Deus, porque ele é o anjo, o mensageiro do Senhor dos exércitos. Amém. Agora, segundo texto, serão 4. Abra, por favor, em 1 Samuel, capítulo 17, verso 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este gigante filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele um homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele, e o feria, e livrava a ovelha da sua boca. Levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será com este incircunciso filisteu, porquanto ele afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então Saul disse a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Agora, por favor, vá para o Evangelho de João, capítulo 8, verso 29. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém. E a última referência, segundo Crônicas, capítulo 7, verso número 4. E o rei e todo o povo ofereciam sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu sacrifícios de bois, 22.000, e de ovelhas, 120.000. E o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. E os sacerdotes, segundo as suas turmas, estavam em pé, como também os levitas com os instrumentos de músicos do Senhor, que o rei Davi tinha feito para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Quando Davi o louvava pelo ministério deles, e os sacerdotes tocavam as trombetas defronte deles, todo Israel estava de pé. Amém. Quando nasce uma criança em casa, o que é que os pais desejam para essa criança? O que é que um pai, o que é que uma mãe espera para o futuro do seu filho, da sua filha? Não importa se a origem dessa criança é mais humilde, se é de uma família mais abastada, as expectativas para esta criança são as melhores. Os pais esperam o melhor para os seus filhos. Não apenas esperam, mas os bons pais trabalham, se sacrificam para que os seus filhos tenham o melhor. Quantas são as pessoas que eu conheci, que me contaram, que viram seus pais se sacrificando, deixando de comer, deixando de cuidarem de si para cuidarem dos filhos. Meu pai perdeu a saúde para que eu pudesse estudar. Meu pai não estudou, mas me estudou. Minha mãe ficou viúva cedo, lavava roupa para fora, cozinhava e criou 4 filhos e não deixou ninguém para trás, e todos se tornaram pessoas boas, todos se formaram. Os pais não apenas desejam o melhor, mas investem nos seus filhos, os bons pais. O que nós podemos imaginar de Deus? Será que Deus, que é Pai, e é o melhor de todos os pais, espera para os seus filhos o pior? Será que Deus não deseja o melhor para alguém? Será que Deus escolheu para alguém que essa pessoa more na rua, que essa pessoa não tenha o que comer?
que essa pessoa seja vítima de doenças e não possa se tratar? Será que escolheu Deus que alguém seja deixado para trás? Hoje, no café da manhã com os irmãos de rua, alguém perguntou: será que eles votam? Será que eles votam? A gente não pensa muito nisso, né? Será que o mendigo que está ali na frente da rodoviária, naquela praça, que está pelas esquinas, será que ele tem um título de eleitor? Será que ele tem uma zona eleitoral? Será que ele sabe que ele pode votar, que ele deve votar? Será que alguém está interessado no voto dele? Existe um livro chamado O Povo, que define muito bem este termo povo em vários contextos. E quando chega no contexto da comunidade de rua, diz: eles não existem para o sistema. O sistema não se preocupa com eles. Mas Deus não destinou ninguém para viver dessa forma. Nós temos vários exemplos bíblicos. Havia um mendigo que estava sentado à beira do caminho. Quando ele ouviu dizer que Jesus estava passando e ele começou a gritar por Jesus, Jesus parou toda a multidão, parou os discípulos, parou tudo para receber aquele homem e fez uma pergunta: o que você quer que eu te faça? Eu sei o que o Pai quer que seja feito a você, mas eu não sei o que você quer que seja feito a você. Porque tem dois desejantes. Tem Deus desejando para a pessoa e tem a própria pessoa desejando para si. Mas desejar só não é possível. Não basta apenas que a gente deseje. A gente precisa trabalhar para isso. Não basta apenas que Deus deseje. Eu preciso me colocar no lugar onde eu vou receber a bênção de Deus. Hoje eu disse aqui na escola dominical, eu fiz uma passagem rápida pela escola quando eu vim do trabalho da rua, e eu disse para os irmãos: olha, o rio, ele está cheio de peixe, mas ele não joga peixe em ninguém. Você gosta de comer peixe? Você gosta de pescar peixe? Não adianta você parar na beira do rio, o rio não vai pegar um dourado e jogar em você. Você não precisa esperar que o rio crie um canal do nada para irrigar a sua plantação. O rio está ali cheio de água, cheio de vida, pronto para abençoar você. Mas você precisa entrar no rio e jogar a sua rede, colocar o seu barco lá, jogar a sua linha, trazer o seu peixe. Você precisa abrir um canal e levar água até a sua plantação, para que essa água possa irrigar e a sua semente possa germinar e você possa ter muitos frutos. Então não basta o querer de Deus, é preciso que o meu querer seja manifesto numa atitude. Numa atitude. Mas sabe de uma coisa? A Bíblia diz que quando a mão é preguiçosa, goteja no telhado. Olha que interessante. Quando a mão é preguiçosa, tem goteira no telhado. Porque a mão preguiçosa não sobe no telhado e conserta o telhado no tempo da seca. Tem preguiça. Então, quando chega o tempo da chuva, a goteira aparece. A Bíblia diz que o preguiçoso diz assim: olha, eu não vou sair para plantar porque tem um leão lá fora. E assim, quando chega a sua fome, ele não tem como matar a sua fome. O que a Bíblia está dizendo? Que não basta apenas que eu tenha um desejo, eu tenho que ter uma atitude. A atitude é que faz toda a diferença. Tem pessoas que estão se escondendo atrás de todas as desculpas possíveis para não serem aquilo que Deus deseja que elas sejam, para não receber aquilo que Deus deseja dar para elas. Elas até dizem: eu quero, mas não fazem para ter. Não basta querer do homem, não basta o querer de Deus, é preciso uma atitude. Deus já fez a parte dele, ele não apenas quis, mas ele mandou a bênção. A Bíblia diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida com abundância, que tenha vida eterna. Vida não é apenas respirar, não é apenas ter um coração batendo no peito. Vida é você ter prazer na sua existência. Prazer na sua existência não é a quantidade de dinheiro que você tem na sua conta, o número de carros e imóveis que você possui. Ninguém precisa de 51 imóveis, de 103 imóveis para ser feliz. Ninguém precisa ter uma frota de carros, nem precisa ter carro para ser feliz. Você precisa ter satisfação naquilo que veio na sua mão. Então você tem que ter uma atitude. Nós
nós vimos 4 textos. O primeiro texto diz que da boca do sacerdote deve vir a sabedoria e o conhecimento, porque ele é aquele que traz a lei do Senhor. Então nós precisamos pensar quem é o anjo, quem é o mensageiro, quem é o sacerdote dentro do contexto da igreja evangélica, é o pastor. Quem é o anjo da igreja? É o pastor. O que significa anjo? Mensageiro. Tem gente que acha que anjo é uma classe de seres espirituais. Não, anjo é uma função, é alguém que funciona num sistema divino. Qual é a função daquele ser? Trazer mensagens de Deus. E um anjo foi enviado a Maria e disse: o Senhor é contigo. Um mensageiro de Deus foi enviado a Maria. Um anjo apareceu para Pedro e o tirou do cárcere. Um mensageiro de Deus foi à cadeia e tirou para fora ali e colocou lá fora. Pronto, resolveu o problema do Pedro. Quem é o anjo da igreja? Quem é o mensageiro da igreja que tem a obrigação de trazer a palavra de Deus e entregar para o povo? O pastor. Então nós precisamos pensar que tipo de pastor nós queremos nas nossas igrejas. Nós queremos um pastor que não diga aquilo que Deus mandou ele dizer? Nós queremos um pastor que tenha muitos cuidados com os dodóis das pessoas? Porque hoje todo mundo tem dodói. Engraçado antigamente, né? Antigamente a professora era autoridade, o professor era autoridade. E o pai dizia para o filho: ai se chegar uma reclamação da sua professora aqui em casa. Ai de você. Hoje o menino é insuportavelmente atrevido, não faz o que tem que fazer, bate nos outros, não obedece a professora. E às vezes a mãe vai para a escolinha, vai para a escola, o pai para tirar satisfação da professora. Fica com seu filho em casa. Fica com ele em casa, cuida dele. Ele não sabe viver com os outros porque você não me ensina. Mas nós não podemos dizer, porque os pais falam: mas e agora? Na igreja as pessoas não podem ser chamadas a atenção porque não cumprem as suas obrigações para com Deus. Mas elas esperam tanto de Deus no dia da adversidade, no dia que o câncer bate na porta, no dia que o desemprego chega, no dia que o acidente acontece, no dia que uma tragédia se estabelece, a pessoa espera tudo de Deus, mas ela não se envolve com Deus, ela não entra na presença de Deus, ela tem desculpas para não estar na presença de Deus. Nós encontramos então uma questão: o que eu espero do meu pastor? Eu espero que o meu pastor tenha 1000 dedos e que ele tente passar entre a vontade de um e de outro, ou eu espero que ele fale para mim o que Deus deseja de mim? Irmãos, eu como pastor quero ser o pastor que fala aquilo que Deus mandou, o que está na palavra. Por quê? Porque nós todos somos finitos e nós todos vamos envelhecer se ficarmos vivos e depois vamos morrer. Se não envelhecermos é porque vamos adoecer ou seremos vítimas de crime ou de acidente, e aí vamos morrer mais cedo. Mas de uma ou outra forma nós todos vamos chegar diante de Deus e vamos prestar contas. A Bíblia diz lá em Apocalipse que no dia do grande julgamento de Deus haverá um trono branco, e aquele que está sentado sobre o trono branco vai julgar todas as pessoas segundo as suas ações, palavras e pensamentos, e cada um vai ter um livro debaixo do braço, o livro da sua própria vida, que vai dar conta de tudo que fez, disse e pensou. Ou seja, eu, o Zé, cada um de nós vai comparecer diante do tribunal de Deus. Como é que nós chegaremos lá? Aí a gente diz: eu não quero pensar nisso. Não resolve você dizer: eu não quero pensar. O tic-tac do relógio é o mesmo para você e para mim. Quer você queira, quer não, o tempo está passando. Eu gosto daquela expressão, mais um ano de vida no aniversário, mas eu gosto mais daquela outra, menos um ano de vida. Porque se você vai viver 40 e fez 30, só tem 10. Se fez 31, agora só tem 9. Mais um ano é menos um ano, mais um ano, menos um ano para quê? Para você e eu darmos conta a Deus das nossas vidas, do que fizemos, falamos e pensamos. Então eu quero ouvir a vontade de Deus. Bom, qual é a vontade de Deus? Se um pai humano que é bom deseja o melhor para o seu filho, se um pai humano que é bom dá o melhor para o seu filho, o que eu posso esperar de Deus, que é um pai muito melhor do que o pai humano, que ele deseja ainda o melhor para mim e que ele me deu o melhor? A Bíblia diz isso. A Bíblia diz de uma forma muito clara para mim, que quando eu faço a vontade do Pai, Ele me abençoa, que o desejo dele é que eu seja abençoado. Nós encontramos um texto
lá no livro de João, que Jesus disse assim: o Pai que me enviou está sempre junto de mim, porque eu sempre faço o que o agrada. Irmãos, está aqui, não estou inventando não. Nós lemos juntos, eu acho que você leu isso na sua Bíblia. Você achou isso na sua Bíblia, em João? Achou mesmo? O Pai que me enviou está sempre junto de mim, porque eu faço sempre o que o agrada. Então nós somos inteligentes, vamos explorar essa frase. O Pai que me enviou, e cada um de nós foi enviado a esse mundo pelo Pai. Você não nasceu porque alguém errou a tabela, você não nasceu porque alguém esqueceu de tomar um anticoncepcional. Não tem criança que nasce nesse mundo sem a vontade de Deus. Não existe uma única criança que vem a esse mundo senão com a bênção de Deus. Talvez você diga: eu esqueci de tomar o remédio. Ah, mas a gente achou que estava fora daquele período. A gente não planejou. Você não planejou, mas Deus planejou. Cada criança já vem aqui para ser abençoada, já vem para ser cheia de luz, já vem para ser uma bênção na vida das pessoas. E Deus já separou para essa criança tudo o que ela precisa para ser abençoada. Tudo. Inclusive você que é pai ou mãe. Se você cumprir direitinho a sua função e ensinar a sua criança o caminho que ela tem que andar, porque quando ela for grande ela não vai desviar. Mas Jesus disse: Ele está sempre comigo porque eu faço o que lhe agrada. Então eu posso concluir dessa frase que quando eu não faço o que o agrada, ou quando eu faço o que não o agrada, Ele não está comigo. Simples desse jeito. Simples desse jeito. Irmãos, é interessante, a Bíblia diz isso, que quando eu faço o que agrada a Deus, Deus não me deixa sozinho nem desamparado. No dia da tua luta, o Senhor estende a mão e te ajuda. No dia da tua dor, o Senhor está com você e tira a sua dor. No dia do teu desespero, Ele te enche de esperança. No dia que você não sabe o caminho, Ele te mostra o caminho. No dia que você está afundando, Ele tira você e coloca você sobre a rocha. Quando você faz o que o agrada, mas e quando você faz o que o desagrada? E quando você não faz o que agrada a Deus, Deus se afasta de você. Ora, alguém me pediu uma ajuda, e isso vai de encontro à ajuda que pediu, algumas determinações que a gente tinha tomado. E eu comecei a lutar desde ontem de madrugada, e eu viajei ontem, sexta para sábado, trabalhei o dia inteiro, e aquela questão, e eu saí de onde eu estava às 3 horas da manhã, porque eu tinha compromisso de Deus aqui às 7 horas da manhã, viajei às 4 horas da madrugada para fazer o que tinha que fazer, e essa questão veio comigo e Deus não tinha me respondido, e de repente Deus disse ao meu coração, enquanto eu dirigia na madrugada, Ele disse para mim: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Palavra da Bíblia. E o Senhor respondeu. Falei: ah, Senhor, então tá, entendi. O Senhor trouxe. Deus não nos deixa sem uma palavra quando a gente precisa. Deus não nos deixa sem mostrar uma porta para a gente passar quando a gente precisa. Se uma porta fechou, Deus abre outra. Não tem praga que pegue na vida da gente quando Deus está conosco, quando nós estamos com Ele. Aquele que me enviou está sempre comigo, porque eu faço o que o agrada. Não significa que eu não passe pela luta, não significa que eu não passe pela dificuldade, muito pelo contrário, eu vou passar para eu ver a presença dEle comigo, para eu viver milagres. Me lembro bem de irmão Antônio Lourenço. Irmão Antônio Lourenço já faleceu, está na glória com o Senhor, daqueles crentes antigos. Ele foi fiscal de bonde, em Belo Horizonte. Estava dormindo, morava na Pedreira Padre Lopes, no meio da favela. O Senhor o acorda de madrugada e diz: levanta, pega sua esposa e vai para a casa da sua filha. Ela morava ali onde é a rodoviária hoje, por ali, e ele tinha que descer de madrugada, sair da Lagoinha, descer Antônio Carlos a pé, passar todo aquele pedaço. Ali tinha uma fábrica de café antigamente, e ele já era uma pessoa mais velha. E o Senhor disse: você tem que ir à casa da sua filha, porque você vai resolver algo que está lá como uma tragédia para acontecer. E aí ele cutucou a esposa e disse para ela: pronta, porque o Senhor mandou a gente ir na casa da fulana.
Ela olhou para ele de madrugada, com sono, um frio, falou: não é possível, sai daqui, vestir roupa. Era uma favela, era um buraco, tinha que subir o buraco para sair lá na Avenida Antônio Carlos, descer, ir na casa da filha, chegar de madrugada para fazer o quê? Só Antônio sabia. Aí ela falou: Antônio, você fica aí, eu vou ficar quieta. Ele olhou para ela e disse: então você fica aí, mulher de Ló. Ela tomou um susto, vestiu rapidinho, levantou, botou o sapato e saíram os dois velhinhos, desceu, chegou na casa da filha, abriram a porta. Quando ele entrou, o Senhor disse: vai ao banheiro e desliga a chave, porque aquele aquecedor vai explodir. Tinham deixado aquilo ligado, daqueles antigos, a pressão já estava muito alta, e se explodisse aquilo, talvez descesse o andar inteiro, mataria com certeza a filha dele, que morava no quarto do lado. Ele entrou, o Senhor disse isso para ele, ele chegou no banheiro, pegou o guarda-chuva, velho sempre anda com guarda-chuva, ele andava, levou o guarda-chuva na chave, puxou, e aquilo fez bum. Aí o Senhor falou: pode voltar para casa. Irmãos, é engraçado, quando a gente ouve a voz do Senhor, quando a gente faz o que o Senhor mandou, como que a nossa vida é protegida, como que a nossa vida é abençoada. Eu fico pensando como é que alguém pode andar por conta própria e não parar para ouvir a Deus. Como é que pode? Você vai ao médico, o médico te chama e diz: olha, tua glicose está alta, você já está diabético, você tem que parar de comer açúcar, você tem que parar de comer as coisas que estão dentro da terra, você tem que fazer exercício, eu vou te passar um regime e a gente vai controlar, tem que tomar insulina. Você sai de lá e faz tudo ao contrário. A diabetes não te mata, ou diabetes não te mata, ele corta primeiro o seu dedão, depois o seu pé, depois do seu joelho para baixo, depois da sua perna, ou ele vai cegar você, ou ele vai paralisar os seus rins, porque é isso que o diabetes faz. Mas Deus quis que você tivesse diabetes? Não, o Senhor mandou alguém que falasse para você: para de comer açúcar, muda de vida. Mas você achou por conta própria que não precisava. O Senhor está com aqueles que o obedecem. O Senhor tem dito que a escola dominical é importante. Pastor, só vai falar na escola dominical de novo? Irmãos, eu não queria, mas o Senhor manda eu falar. Se você é um cristão, você tem um compromisso com a escola dominical, aprender a Bíblia. Nós vimos na escola dominical que as pessoas não participam, não estão tendo cultura bíblica, não conhecem as histórias. Passamos para o modelo das revistas para você estudar, imaginando que você faça o seu período de devocional. Você levanta de manhã, ou no meio-dia, ou à noite, você tira alguma meia hora durante um dia para você ler a Bíblia, para você falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Você passa o dia sem ouvir a voz de Deus, você passa o dia sem falar com Deus, você passa o dia sem ler a Bíblia, você lê de qualquer jeito, você abre em qualquer lugar. Quem já foi ao médico? Levanta a mão, deixa eu ver. Quem já foi operado? Qualquer tipo de cirurgia, deixa eu ver. Você gostaria de ser operado por um médico que abriu um livro de medicina em qualquer página de vez em quando para ler? Ela disse que não, ela fez que não. Eu quero ser operado por um médico que leu todos os livros mais de uma vez. Eu quero ser operado por um médico que fez estágio. Eu quero ser operado por um médico que treinou bastante. Você gostaria de viajar de avião? Quem gostaria de ir para Maceió, passar início do ano lá, janeiro? Eu vou dar uma passagem, quem quer ganhar? De avião. Mas o piloto fez um curso por correspondência e lia o livro de vez em quando. Quer ir no avião com ele? Não, mas a passagem é de graça. Mas eu não quero. Como é que nós podemos ser crentes se nós não lemos as Escrituras, se nós não estudamos a palavra? Passei aqui, vi o Mateus dando aula, meu Deus, que tragédia, não há aula. Os que estavam assentados não participando. Enquanto professor, eu sei o quanto é difícil você dar uma aula para as pessoas que são refratárias, sem falar os que não estavam aqui. Sem falar os que podiam estar aqui, que estavam fazendo outra coisa, porque se estão vivos e não estavam aqui, posso concluir que estavam fazendo outra coisa. Eu posso te falar uma coisa: o Pai está com aqueles que fazem a vontade do Pai, e Ele disse: faça todas as coisas 6 dias, o 7º dia pertence ao Senhor. Se você podia estar aqui e não esteve, você não estava fazendo a vontade do Pai, estava fazendo a sua. Deus não estava com você. Eu estou dizendo isso em cima da palavra, não sou eu, é a palavra. E aí nós vimos uma outra pessoa. Nós vimos o rei Davi. Não o rei Davi,
o menino Davi, o jovem Davi antes de ser rei. Ele vai levar uma encomenda que o pai manda para os seus filhos, irmãos de Davi, que estavam em guerra. Chega no acampamento, ouve o gigante filisteu desafiando o exército de Israel, ninguém quer descer, todo mundo tem medo do gigante. Davi disse: eu desço. Avisam para Saul, Saul pega a armadura dele, de rei, era um homem grande, Saul era um homem grande, um homem feito, Davi era um jovem, e Saul traz aquela armadura, põe em cima do Davi. Quando põe a armadura em cima do Davi, o Davi fica preso. Davi tira aquilo e diz: olha, não precisa. O teu servo, eu, tomava conta das ovelhas do meu pai. Vinha um urso ou vinha um lobo e roubavam uma ovelha. Eu ia atrás. Eu brigava com o bicho. Eu pegava pela barba, matava o bicho e salvava a ovelha. O Deus que me deu vitória contra o urso, que me deu vitória contra o lobo, vai me dar vitória contra esse incircunciso filisteu. Irmãos, do que Davi estava dizendo? Davi estava dizendo de compromisso. Davi estava falando daquela atitude quando ninguém está vendo. Davi não era rei. Ele podia dar uma desculpa e dizer: eu enfrentar um leão? Eu enfrentar um urso? Não, tem mais coisa para fazer. Eu descer para lutar contra um filisteu? Que é isso? Eu vou tomar conta do rebanho, que é mais negócio. Ele ia ficar a vida toda como pastorzinho de ovelhas. Mas ele tinha um compromisso. O compromisso de Davi era tão grande que nós lemos que na consagração do primeiro templo, o templo de Salomão, estavam ali os instrumentos musicais que Davi fazia para com eles louvar ao Senhor, porque grande é a benignidade do Senhor. Sabe o que faz alguém sair e vir para a escola dominical conhecer a benignidade do Senhor? Sabe o que faz alguém vir na quarta-feira, vir no culto de oração? A benignidade do Senhor. Sabe o que faz alguém estudar a palavra de Deus? A benignidade do Senhor. Sabe o que faz alguém orar? A benignidade do Senhor. É ela que nos faz fazer tudo isso? Não, é a gente saber que Deus é bom. É a gente saber que o dia que o filho da gente está passando mal, que a gente ora, Deus responde e o livra. Pastor Edson Rebustini, São Paulo, há muitos anos atrás, eu fui a um congresso, salvo engano, Vila Nova York, uma daquelas vilas por ali, um congresso grande, e ele era um pregador. E eu me lembro bem, porque eu tinha filhos bem pequenos, e eu fui para esse congresso, e ele deu um testemunho. Ele disse que o filho dele estava brincando na rua, devia ter uns 9 anos, e ele estava lá, não sei se dentro da igreja, dentro de casa, no ambiente onde devia estar, e ouviu um barulho de uma freada de carro. E correram: pastor, vem! Ele sai correndo. Quem é que está lá estirado com sangue saindo pelos buracos do corpo? O filho dele. Você pode imaginar a cena de um pai sair e ver o filho estirado no chão em sangue? E ele disse: eu me ajoelhei naquela hora, peguei o meu filho e eu disse: filho, papai não vai te deixar morrer. Deus, em nome de Jesus, salva o meu filho. O pai que me enviou está sempre comigo, porque eu faço o que o agrada. A Bíblia diz que quando o menino Jesus foi levado por José e por Maria para ser apresentado ao Senhor circuncidado, estava ali um homem e estava ali uma senhora de idade, que viviam no templo dia e noite. E quando o menino chegou, eles se aproximam, pegam o menino Jesus, e deles vem a seguinte expressão: Senhor, despede o teu servo, porque já, como o Senhor prometeu, os teus olhos viram a salvação de Israel. Nós podemos escolher o tipo de compromisso que nós teremos com os nossos compromissos. Eu não tenho a Bíblia como desodorante para andar debaixo do braço, para cá e para lá. A Bíblia não é desodorante, a Bíblia é livro, tem que ser lida. Eu tenho que conhecer as histórias e saber os seus significados. Eu preciso me ajoelhar e falar com Deus no oculto, porque a Bíblia diz isso: entra no teu quarto, fecha a porta e ora ali em secreto, e o teu pai que está ali em secreto vai te responder. Nas horas da noite, quando as pessoas estão se embebedando ou estão dormindo, aqueles que buscam o Senhor ouvem a sua voz, como eu disse para vocês, Deus dizendo: não é bom tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. Pronto, o Senhor resolveu o problema.
Como o pastor Edson dizendo: papai não vai deixar você morrer, porque o poder do Senhor Jesus vai se manifestar salvador a você aqui. E o filho dele foi salvo. Sabe, irmãos, qual é o tipo de compromisso que nós temos com a nossa fé? O que é que nós temos visto nos últimos tempos? Crentes que falam que são cristãos, mas que dão escândalos. Recentemente um pastor dá um tiro, disse que foi sem querer dentro de um aeroporto. O estranho não é o tiro, o estranho é o pastor carregar arma. Mas mais estranho é um crente querer arma. Eu me converti num tempo em que eu conheci homens do calibre do irmão Antônio Lourenço. Sabe o que o irmão Antônio dizia? Irmão Mateus: a minha arma é a Bíblia. Oh, quantas vezes eu vi os crentes antigos se gloriando, dizendo: parei na blitz, a polícia perguntou: tem arma no carro? E eu disse: a minha está aqui na minha mão, e mostrava a Bíblia. Lembra disso, irmã Marilene? Irmã Marlene? Lembra desse tempo? Lembra, irmão? Hoje o crente diz: eu ando com 38, comprei uma, dá o nome de uma arma qualquer, nem sei. Como é que chama? Glocker. Cadê os crentes que sabem que a Bíblia é uma arma, é uma espada de dois gumes? Cadê aqueles que sabem que a palavra de Deus pode derrubar os inimigos? Cadê aqueles que sabem que podem dizer: em nome de Jesus eu te curo, e ver o doente sendo curado? Cadê aqueles que sabem que podem dizer: em nome de Jesus sai desse corpo, e o endemoniado fica liberto? Não existe mais esse tipo de gente. Por quê? Porque não são como Davi. Davi estava nas horas da noite comprometido, quando ele foi atrás do leão, quando ele foi atrás do lobo que veio, do urso que veio para arrebatar a ovelha, ele estava confiado no Senhor. Quando chegou o dia de o maior de todos os desafios com o gigante, ele disse: o Deus que fez a mesma coisa lá atrás, que eu preciso que seja feito agora, vai fazer. Aquele que me libertou, que me deu vitória contra o urso, que me deu vitória contra o leão, vai me dar vitória contra esse circunciso filisteu. Irmão, o que aconteceu com ele a partir da vitória que ele teve sobre o gigante? Ele virou general. O que aconteceu depois? Ele virou rei. O que aconteceu depois? O nome dele está escrito e a estrela dele está na bandeira de Israel até hoje. Deixa eu te contar uma coisa em nome de Jesus: você não veio nesse mundo para ser contador, você não veio nesse mundo para ser policial, você não veio nesse mundo para ser psicólogo, você não veio nesse mundo para ser engenheiro, farmacêutico, fisioterapeuta, motorista. Você veio nesse mundo para glorificar a Deus, conhecê-lo e o tornar conhecido. Você veio a esse mundo para entrar na intimidade de Deus. Tudo que você fizer vai ficar nesse mundo. A sua casa vai cair, um dia alguém vai derrubar, porque vai ficar velha. O seu carro vai virar um monte de ferro velho e vai ser jogado fora. A tua esposa, o teu marido vão te deixar porque a morte vai levar. Os teus filhos não vão ficar com você, vão se separar. A tua beleza física, a tua saúde vai embora, mas sabe de uma coisa? Se você buscar ao Senhor, o Senhor jamais vai te abandonar. Aquele que me enviou estará sempre comigo, porque eu farei aquilo que o agrada. Ah, irmão, onde estão os homens e mulheres de Deus que querem viver a palavra? Onde estão os homens e mulheres de Deus que se apaixonam pela palavra? Onde estão os homens e mulheres de Deus que querem viver o melhor de Deus? Pastor, que negócio é este melhor de Deus? Ué, eu comecei dizendo que o pai humano quer o melhor para o seu filho e dá o melhor para o seu filho. Se Deus te colocou nesse mundo, Deus te colocou para sonhar o sonho mais glorioso na sua vida, para Ele se manifestar nela. Ele sabe que tudo vai ficar para trás, mas Ele vai manifestar a glória dEle através da sua vida. Porque quando você estiver no centro da vontade de Deus, diante dos desafios, você vai recitar a palavra, você vai decorá-la, você vai pronunciá-la. Quando você pronuncia a palavra de Deus, o mal cai, o mal sai do seu caminho, o mal sai da sua casa, o mal sai do seu corpo. Quando você invoca o poder de Deus dentro da vontade de Deus, não tem autoridade que fique de pé, porque todo joelho se dobra diante do nome de Jesus. Deus tem sonhado sonhos maravilhosos para a sua vida. Deus não sonhou ninguém
na rua mendigando. Isso é coisa dos homens. O dinheiro que falta para quem está na rua está sobrando no bolso de alguém. Deus não mandou 2 laranjas para uma pessoa e outra ficar sem laranja nenhuma. Deus mandou um pé de laranja que dá laranja para todo mundo chupar. O problema é quando a gente não lê a palavra de Deus e alguém vai, cerca o pé todo e fica com a laranja toda, o laranjal inteiro. Mas quando a gente ouve a palavra de Deus, o coração da gente amolece e a gente diz: Senhor, eu vou dividir as laranjas. Senhor, não vai ter ninguém com fome, eu não vou ficar com fome e ninguém vai ficar, porque o Senhor é justo. Começa a fazer a vontade de Deus. Começa a visitar os enfermos, começa a visitar as viúvas. Estende a mão para o órfão. Toma a causa do que está preso. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?